Zacarias 2. Tornei a levantar os meus olhos, e olhei, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: Para onde vais tu? Respondeu-me ele: Para medir Jerusalém, a fim de ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: Corre, fala a este mancebo, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão, nela, dos homens e dos animais. Pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor, e eu, no meio dela, lhe serei a glória. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Escapai para Sião, vós que habitais com a filha de Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram, assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta, e alegra-te, ó filha de Sião, pois eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Cale-se, toda a carne, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. 5 lições poderosas de Zacarias capítulo 2 que vão transformar sua vida. Contexto de Zacarias capítulo 2. Zacarias era um profeta que trouxe mensagens de esperança e restauração ao povo de Israel após o exílio babilônico. No capítulo 2, o profeta tem uma visão de um homem com um cordel de medir, que simboliza a reconstrução de Jerusalém. O capítulo enfatiza a promessa de proteção divina, o chamado ao arrependimento e o anúncio de que Deus habitará no meio do seu povo. Os 3 principais temas de Zacarias capítulo 2 são: a proteção e expansão de Jerusalém, a cidade será habitada sem muros, pois Deus será um muro de fogo ao seu redor. O chamado para sair da Babilônia, Deus exorta seu povo a deixar a terra do exílio e retornar para a sua promessa. A presença de Deus entre seu povo, Deus declara que Ele próprio estará no meio do seu povo e que muitas nações se unirão a Ele. Agora, vamos aprofundar as lições práticas que podemos extrair desse capítulo e aplicar em nossa vida. 1. Deus é nosso muro de fogo, confie na sua proteção. O Senhor promete ser um muro de fogo ao redor de Jerusalém, garantindo sua segurança. Esse conceito nos ensina que Deus é o nosso escudo, nossa defesa contra os ataques do inimigo e as dificuldades da vida. Aplicação prática. Muitas vezes nos sentimos vulneráveis diante das circunstâncias da vida, problemas financeiros, enfermidades, conflitos familiares ou até ameaças espirituais. O medo nos paralisa, nos fazendo esquecer que Deus nos protege. Assim como Ele prometeu cercar Jerusalém com sua glória e proteção, Ele também nos cerca com sua presença. Não precisamos depender da nossa própria força ou das muralhas em que construímos para nos sentirmos seguros. Nossa segurança verdadeira está em Deus. Isso significa que podemos viver sem medo, sabendo que, mesmo quando as dificuldades vêm, Deus nos guarda. Não significa que nunca passaremos por tribulações, mas sim que, em meio às batalhas, Deus será nosso escudo. 2. Saia da Babilônia. Deixe para trás o que te afasta de Deus. Deus chama seu povo para deixar Babilônia e retornar para a terra da promessa. Babilônia representa o sistema do mundo, a escravidão espiritual e tudo aquilo que nos mantém afastados da vontade de Deus. Aplicação prática. Hoje, muitos cristãos vivem presos na Babilônia, aprisionados em vícios, pecados, padrões de vida que desagradam a Deus ou até mesmo em relacionamentos tóxicos que os afastam do propósito divino. O chamado de Deus é claro: saia da Babilônia. Isso significa romper com tudo que nos mantém longe do Senhor, seja o materialismo, seja o conformismo com o pecado, seja a dependência emocional de pessoas ou ambientes destrutivos. Deus nos chama para um novo começo, para uma vida de obediência e santidade. Isso exige coragem, porque muitas vezes sair da Babilônia significa abrir mão de conforto e estabilidade, mas a promessa de Deus é que Ele estará conosco no processo de restauração. 3. Deus habita entre nós,
viva na presença de Deus. O capítulo termina com uma promessa poderosa: eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Essa promessa não era apenas para os judeus daquele tempo, mas se cumpre plenamente em Jesus Cristo, que veio habitar entre nós e hoje vive em nossos corações pelo Espírito Santo. Aplicação prática. Se Deus habita entre nós, isso significa que Ele deseja um relacionamento próximo e pessoal com cada um de seus filhos. Mas será que estamos realmente dando espaço para Deus em nossa rotina? Muitas pessoas vivem como se Deus fosse um espectador distante, mas Ele deseja ser parte de cada detalhe da nossa vida. Precisamos cultivar uma vida de intimidade com o Senhor, por meio da oração, da leitura da palavra e da obediência. Quando reconhecemos que Deus está presente, nossa mentalidade muda, deixamos de temer o futuro, aprendemos a descansar na providência divina e vivemos com propósito. 4. Muitas nações se juntarão ao Senhor, seja um testemunho vivo. Zacarias profetiza que muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia. Isso aponta para o futuro, quando o Evangelho alcançaria todos os povos, como de fato aconteceu com a vinda de Cristo. Aplicação prática. Hoje, temos um chamado claro: ser luz para as nações, compartilhar o amor de Deus e proclamar sua salvação. Cada cristão é chamado para ser um embaixador do reino, um representante do amor de Deus onde estiver. Isso significa que sua vida deve refletir Cristo no seu trabalho, na sua família e em qualquer lugar onde estiver. O mundo precisa ver a diferença que Deus faz na sua vida, e isso se manifesta no seu caráter, na sua integridade, no seu amor ao próximo. Se queremos ver as nações se rendendo ao Senhor, precisamos começar a ser testemunhas vivas do seu poder transformador. 5. Deus se levanta contra quem fere seu povo, descanse na justiça divina. O capítulo também traz uma mensagem de juízo contra aqueles que oprimem o povo de Deus. Deus declara que Ele mesmo se levantará contra aqueles que tocam na menina dos seus olhos. Aplicação prática. Isso nos ensina que não precisamos tomar vingança com as próprias mãos. Se alguém te injustiçou, se você sofreu calúnias, traições ou perseguições, saiba que Deus é seu defensor. Em vez de alimentar rancor ou buscar justiça com suas próprias forças, entregue tudo nas mãos do Senhor. Ele vê tudo e agirá no tempo certo. Ao mesmo tempo, essa lição nos alerta a não sermos aqueles que ferem os outros. Deus se levanta contra a injustiça e contra os que exploram, enganam ou oprimem seus irmãos. Precisamos examinar nosso coração para garantir que estamos do lado certo, sendo agentes de paz, misericórdia e verdade. Conclusão. O capítulo 2 de Zacarias nos traz verdades profundas sobre a proteção de Deus, o chamado ao arrependimento e a sua presença entre nós. Podemos aplicar essas lições em nossa vida. Deus é nossa fortaleza e proteção. Precisamos deixar para trás tudo que nos afasta de Deus. Ele deseja habitar conosco diariamente. Nosso testemunho pode levar muitas pessoas a Cristo. Podemos confiar que a justiça de Deus nunca falha. Que possamos viver essas verdades e confiar que Deus está conduzindo nossa caminhada,